Oi, gente, eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. Eu falo muito de bebês por aqui, hoje eu vou falar um pouquinho de crianças um pouco maiores, porque eu vou trazer o tema de dificuldade de aprendizado, que isso é algo que surge geralmente na fase de alfabetização. Então, quando as crianças estão ali por volta dos 6, 7 aninhos e é o momento de aprender a ler, já começam os cálculos matemáticos e muitas vezes se desencadeia uma queixa, ou por parte da escola ou por parte dos pais, em que há ou uma dificuldade de aprendizado mesmo, a criança não consegue aprender a ler, não consegue aprender a escrever, ou há uma alteração comportamental. A escola ou próprios pais percebem que a criança tem uma dificuldade de concentração, não consegue focar na aula, então... E aí acaba vindo para o pediatra como uma triagem inicial para se chegar a algum diagnóstico aí das dificuldades de aprendizado, e já adianto para vocês que nós temos muitas patologias envolvidas aí nesse aspecto. Mas para falar sobre isso, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho nas características do desenvolvimento. Então, eu já falei aqui para vocês sobre desenvolvimento da fala e atraso na linguagem, que é algo que a gente tem notado agora nas crianças ali entre 18 meses e 2 aninhos que estão vivenciando essa fase aí do isolamento social, dessa mudança da dinâmica das famílias. Então, a gente tem notado um atraso da fala e também já falei para vocês muitas vezes aqui da importância de um acompanhamento muito de perto com a avaliação dos marcos do desenvolvimento, tanto no desenvolvimento motor, cognitivo, emocional e da linguagem, que a gente faz geralmente até os 2 anos de vida. Esses marcos são muito característicos e muito intensos. Então, se a gente detectar alguma alteração nesses marcos nessa fase, a gente tem que se antecipar, né? E já procurar um tratamento, um acompanhamento para essa criança de forma precoce, sempre intervenção precoce. Mas muitas vezes nessa fase inicial acaba passando despercebido, que a gente tem aqueles comportamentos. Então, às vezes a criança demora um pouco mais para falar e os pais falam, mas na família todo mundo demorou um pouco mais. Ou a criança demorou um pouco mais para andar, não, mas o irmão também demorou a andar, meio que é assim mesmo. Ele não gosta muito de brincar com outras crianças, mas não, a gente é mais sério, a família não brinca muito. Então, muitas vezes, sinais sutis de atraso do desenvolvimento acabam passando despercebidos nessa fase e eles vão se intensificar lá por volta dos 6, 7 anos, quando essa criança é inserida no ambiente escolar e ela precisa ter a autonomia do aprendizado, né? Porque é diferente a criança na creche, na escolinha, nesses primeiros meses em que tem mais a brincadeira, o lúdico. Quando entra na fase de alfabetização mesmo, aí é que os sintomas se tornam bastante intensos. Então, essa queixa, ela primeiro, a gente, como pediatra, a gente avalia de onde está vindo a queixa. Se foi algo que a escola percebeu, se é algo que os pais perceberam, ou se é a própria criança que traz aí algum sintoma, uma agressividade, um comportamento diferenciado, uma exclusão do grupo, que aí a gente vai um pouquinho mais para a questão das doenças neurocomportamentais. E aí, quando eu me deparo com essa queixa de dificuldade de aprendizado nessa faixa etária do escolar, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é como é a rotina e a dinâmica dessa criança. Sim, gente, isso importa muito. Então, eu falo de rotina para vocês desde o recém-nascido. Imagina na criança maior. Então, se há uma dificuldade de aprendizado, mas a criança passa 5, 6 horas por dia exposta a telas, não brinca livremente, só brinca no celular, só joga no tablet, ou só joga videogame, não tem tempo com a família, não tem ninguém na família que lê com essa criança, ninguém da família que para fazer as lições com essa criança. É uma criança que vive num ambiente de estresse tóxico, em que os pais estão brigando, os pais estão se divorciando, alguém na família está doente, houve um processo do luto. Toda essa questão aí emocional e realmente comportamental da família pode estar influenciando nessa dificuldade de aprendizado da criança. Então, essa é a primeira avaliação. Outra questão, rotina do sono, né? Então, se eu tenho uma criança ou que tem dificuldade para dormir, né? Então, demora muito para dormir, dorme muito tarde. Já falei aqui para vocês também da importância de dormir na primeira metade da noite, pela produção hormonal. Ou que tem realmente... que fica até tarde da noite assistindo TV, assistindo desenho, exposta a telas, tende no período do dia a ficar mais sonolento e ter um pouco mais de dificuldade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que incluir aí na avaliação da rotina. E outro fator em relação ao sono, que a gente avalia muito, é se a criança tem muitos despertares noturnos. Então, crianças asmáticas às vezes acordam muito à noite tossindo, com desconforto para respirar. Crianças obesas ou que têm aumento de adenoides, de hipertrofia, também fazem o que a gente chama de apneia do sono, que são as pausas respiratórias
respiratórias, e aí eles acordam para respirar, e aí nesses dois casos a criança acaba não tendo um bom padrão de sono, não tem o sono reparador, e aí durante o dia está muito cansado, e isso também compromete o aprendizado. Além das parassonias, então a síndrome das pernas inquietas, o pesadelo, né, o terror noturno, o sonambulismo também são alterações do sono que podem comprometer o aprendizado da criança. Então, super importante na avaliação inicial de uma dificuldade de aprendizado é a gente observar como que está a dinâmica e a rotina da família e como que está o sono da criança. Outro fator que influencia muito, que eu não posso deixar de falar, é a alimentação da criança, né? Então, uma criança com uma alimentação muito pobre em proteínas e micronutrientes, que tem deficiência de ferro, deficiência de B12, deficiência de vitamina D, tende a ter dificuldade de aprendizado. Então, a gente faz o que faz parte da nossa consulta pediátrica mesmo, que é a avaliação nutricional, vai corrigir os erros nutricionais, melhorar a nutrição dessa criança e às vezes a gente precisa de exames laboratoriais para triar essas deficiências nutricionais aí que podem estar associadas à dificuldade de aprendizado. Outra deficiência nutricional que é difícil da gente mensurar, mas que nós sabemos que está relacionada ao aprendizado e memória, é a deficiência de DHA. Então, às vezes a suplementação, uma correção nutricional com alimentos que tenham esse nutriente também vão ajudar aí a melhorar a capacidade de aprendizado da criança, quando a gente percebe que isso vem muito de um erro alimentar. E aí, tendo avaliado toda essa questão dinâmica e nutricional, a gente vai procurar as causas orgânicas de dificuldade de aprendizado. Uma das causas mais simples e que os próprios pais acabam triando por conta própria ou por recomendação da escola é o déficit visual. A gente precisa lembrar que o desenvolvimento da visão ele se completa ali nos primeiros anos de vida, mas a criança, ela não sabe que ela tem uma dificuldade visual, porque ela sempre enxergou daquele jeito e aquilo é normal para ela. Então, tem algumas perguntas que a gente faz para triar e direcionar se há uma dificuldade aí, principalmente se a criança consegue enxergar a lousa, se ela enxerga a distância, se ela precisa chegar muito perto da TV, né, porque acaba tendo a exposição a telas. E geralmente eu considero muito importante uma avaliação oftalmológica nessa fase. Idealmente, a gente já faria essa avaliação de rotina antes mesmo do início da vida escolar, mas às vezes não houve ainda, então super válido fazer aí a avaliação da visão. E outra causa orgânica é a dificuldade auditiva, então a gente tem que triar a audição também. Então, às vezes a criança nunca deu nenhum sinal, os pais nunca perceberam que a criança poderia ter uma dificuldade de ouvir. Eu acho que aos 6, 7 anos ela não vai ser surda em absoluto, né? Até porque tem a questão do desenvolvimento da fala. Mas, às vezes, ela ouve menos do que deveria. Então, às vezes, ela não ouve a professora na sala, dependendo da distância que ela está. Às vezes, ela precisa que o som esteja muito alto, que a TV esteja muito alta. Então, às vezes, os pais chamam muitas vezes a criança até que ela responda. Então, são alguns sinais aí que nos direcionam para, talvez, quem sabe, uma dificuldade auditiva. E, nesses casos, a gente vai solicitar a avaliação da fonoaudiologia e da otorrinolaringologia. E além da dificuldade em ouvir mesmo, do déficit auditivo de condução do som ou da atividade no nervo responsável pela audição, a gente pode ter também aí as dificuldades do processamento auditivo, que também fazem parte dessa triagem aí de dificuldade de aprendizado. E aí, além dessas doenças orgânicas relacionadas a déficits bem pontuais, a gente tem as doenças neurocomportamentais, que também nessa fase nós vamos triar bastante, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e o transtorno do espectro autista. E aí, de novo, eu volto naquela avaliação do desenvolvimento precoce. Então, esses diagnósticos, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, idealmente é feito nos primeiros 2 anos de vida, mas como o autismo propriamente dito, com aquela criança que tem movimentos estereotipados, isolamento social, a falta de contato, a dificuldade alimentar, o atraso na fala, o atraso motor, que apareceu lá nos primeiros 2 anos de vida, ele é relativamente fácil de diagnosticar. Mas o menor espectro, que é mais sutil, que os sinais não são tão evidentes, muitas vezes passam totalmente despercebidos nos primeiros anos de vida ou passam também de novo por esse processo de negação da família, de achar que não, que a criança está no tempo dela, que vai melhorar com o tempo. E aí isso se exacerba nesse período da fase escolar, que realmente surge aí uma dificuldade de aprendizado. A gente tem alguns testes de triagem específicos, mas se houver a suspeita, nós precisaremos aí de avaliação do neuropediatra e muitas vezes em associação com psicólogo, psicopedagogo e também com psiquiatra. Já o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele realmente aparece nessa fase mais tardia aí do desenvolvimento da fase escolar da criança. Então, a hiperatividade é caracterizada por aquela criança agitada, que fica se movendo, que não consegue ficar na aula. E o déficit de atenção é essa dificuldade de concentração, aquela criança que está sempre pensando em outras coisas, sempre vagando, a professora está falando, ele está olhando na janela, olhando o passarinho.
E esses dois transtornos diferentes, né, que é a hiperatividade e o déficit de atenção, eles podem vir separados. Então, eu posso ter uma criança que tem só um déficit de atenção e eu posso ter uma criança que tem só hiperatividade. Ou eles podem estar associados. E uma característica em comum no TDAH e no transtorno do espectro autista, e que às vezes dificulta o diagnóstico, as pessoas tendem a achar que isso é normal, é o hiperfoco. Geralmente essas crianças com esse tipo de transtorno, eles conseguem fazer alguma atividade muito bem. Algumas crianças vão muito bem em matemática, algumas crianças vão muito bem em aulas de instrumento, outras vão muito bem em aulas de idioma, porque naquela atividade que ele se sente bem, às vezes é no videogame, no Lego, no quebra-cabeça, então essa atividade que ele gosta, ele se sente bem, ele consegue ir muito bem, mas não consegue aprender a escrever, não consegue aprender a ler, tem outras dificuldades envolvidas. Então, eu queria só sinalizar para vocês que o hiperfoco, o fato da criança realmente conseguir se concentrar em alguma coisa e ser muito boa em alguma atividade, não descarta esses dois diagnósticos. Muitas vezes eles precisam ser triados sim. Tem os transtornos que são específicos da aprendizagem mesmo, que é a dislexia e a descalculia. Esses dois quadros geralmente são triados pelos psicopedagogos na escola e a gente já recebe uma triagem em relação a isso. Mas outro fator muito envolvido aí é a ansiedade e depressão. Sim, a gente tem esses diagnósticos na criança e às vezes os sinais são totalmente indiretos. Então, é uma criança às vezes que está fazendo xixi na cama, que teve uma regressão do comportamento, que está mais agressivo na escola, que não brinca, que não interage. E, junto com isso, às vezes uma dificuldade de aprendizagem é o que realmente mostra pra gente aí que essa criança precisa ser avaliada em relação a isso. Então, faz parte dessa nossa avaliação, ver toda a estrutura neurocomportamental e emocional dessa criança e entender e direcionar para qual desses diagnósticos ela se é mais compatível com o quadro dessa criança. Mas o meu recado aqui, gente, é nunca deixar passar. Nunca deixem passar uma dificuldade de aprendizado. Sempre investiguem, sempre levem um pediatra para que isso seja investigado e tratado de forma precoce.